Fala pessoal, tudo certo? Tudo bem? Trazer mais um vídeo aí com uma dúvida que às vezes as pessoas perguntam e a gente tem a comunidade da Nova Research, se você não conhece, tem os links aqui embaixo aqui. Entre aí para você conhecer um pouco mais do trabalho que a gente desenvolve. Até então uma comunidade fechada, mas que em breve aí a gente deve abrir as portas aí para mais pessoas entrarem. E falando um pouco de day trade aqui em ações, tem algumas pessoas que, eu gosto de fazer day trade em ações ou coisas do tipo. Eu acho uma coisa muito legal também, eu acho bacana, porque desde que você esteja com a leitura correta e esteja fazendo tudo certo, por que não você ganhar dinheiro? Por que não também ganhar dinheiro dentro do day trade com ações? Eu tenho algumas ressalvas quando a gente está falando de PL, quando a gente está falando de patrimônio, quando a gente está falando de alocação para fazer uma operação dessa forma. Eu vou trazer a minha tela aqui, eu já estou com a tela do Profit aqui. Eu vou dar um exemplo de Petro hoje. A gente tinha... muitas vezes você vai fazer a leitura Você vai fazer a sua leitura para... Como posso dizer? Para operar um ativo, muitas vezes você vai operar índice futuro ou dólar, e a leitura para operar uma ação, ela é similar. Você não vai ter uma leitura tão diferente para operar índice, para operar dólar, do que você vai operar uma ação. Eu tinha uma marcação aqui dentro do gráfico de Petro, que era essa marcação aqui já estabelecida. O que eu estava esperando aqui, dentro da leitura que a gente faz de Smart Money, que em breve eu vou começar a postar conteúdos, o que a gente espera aqui quando a gente tem uma leitura, quando o gráfico está se movimentando dessa forma? A gente tem duas situações aqui. A primeira é que há regiões de resistência de preço. Então, quando você tem essas regiões de resistência de preço muito persistentes, o mercado tende a vir estopar essas regiões. Da mesma forma como essa outra situação que está se criando aqui, que é uma linha de tendência aqui, o mercado tende a fazer a mesma coisa, a vir estopar essa linha de tendência. Então, falando em day trade, hoje a Petro abriu aqui acima já, então você tinha aqui um gatilho de venda muito bom. Você tinha um gatilho de venda muito bom, por quê? Porque o mercado já abriu acima de toda essa região aqui. Você tinha você não tinha um motivo real para que os preços aqui estivessem nos patamares elevados. Você sabia que existia interesse vendedor aqui e principalmente você tinha aqui uma região de topo aqui que abriu ligeiramente acima também. Então você tinha dentro da leitura de Smart Money, que já comentei, vou falar mais para frente, em outros vídeos, você tinha uma série de estruturas aqui que nos davam uma certa confiança para fazer uma venda em Petro aqui. Então hoje você estava com essa leitura de Petro afiadíssima aqui. Você, olha, eu vou abriu ali, onde vai abrir eu vou vender e vou fazer um day trade em Petro. Então, se você tivesse pegado na mosca aqui, ou um pouco mais abaixo, você teria fechado o seu dia aí, vamos lá, com 3,5%. É muita coisa num day trade para ações. É difícil você pegar isso. É muito difícil você pegar um patamar desse, um trade em ações com essa quantidade de porcentagem. Não é todo dia que você vai pegar. Então, o que acontece? Qual que é, para mim, a grande restrição aqui? Que não chega nem ser uma restrição. É o fator alavancagem. Você vai ter que, primeiro, se você for entrar vendido, você quer dizer o quê? Você está fazendo uma venda descoberta, você não tem esse ativo, você precisa mostrar para a corretora primeiro que você tem margem. Então, ela vai cobrar a margem para você vender. Então, o que acontece aqui? Você teria que, para obter um lucro de R$3.000 aqui, nesse day trade, você teria que vender, aproximadamente 3.000 ações, 3.000 ações. Você teria que vender aí 3.000 ações de Petro, que daria R$92.580, você obteria um lucro aí próximo a R$3.000, você obteria um lucro nesse trade de hoje.
Só que você teria que ter essa margem em garantia lá na sua corretora, porque senão eles não iriam liberar para você fazer esse trade aqui. E tem os custos, claro, do aluguel da ação que você vai alugar, porque você não tem essa ação, você está tomando de alguém emprestado para você vender e depois você vai devolver ela, então isso tem um custo. Se você estivesse fazendo o contrário, operando na ponta comprada, com a mesma movimentação, também você teria que ter R$ 92.580 lá na sua conta da corretora para você poder comprar esse ativo. Senão, a corretora não vai executar suas ordens porque você não tem o dinheiro para fazer isso. Então, o fator alavancagem para mim em day trade em ações é o que mais joga contra, porque você precisa ter uma margem muito maior. Então, se você considera que a leitura ela é similar ao do day trade, ela é similar ao gráfico do índice, do dólar, vamos colocar mais do índice, né? O dólar tem suas particularidades. Então, para mim, na minha concepção, é muito mais viável você operar o índice futuro em day trade. Então, você vai operar o índice futuro, você vai ter uma alavancagem muito maior, você não vai precisar ter esses R$ 92.000 lá na sua conta, com muito menos do que isso, você consegue operar e obter bons lucros. Então, essa é a minha visão sobre day trade em ações. Evidente que tem pessoas que são muito bem sucedidas e que só fazem day trade, swing trade em ações, operações de 1 dia, 2 dias, 3 dias ali, ela entra e sai do ativo, pega 5%, 6%. Mas aí são pessoas que têm um capital extremamente concentrado nesse tipo de operação e ela só trabalha isso. Então, ela também tem um fator de risco maior, mas também, comparado ao mercado de futuros, o risco sempre vai ser menor, porque a partir do momento que você começa a operar o mercado futuro, você sabe que a alavancagem ela é um fator que vai fazer você ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro, dependendo do seu perfil de risco, né? Então, você tem essas questões aí que precisam ser controladas. Beleza? Essa é a minha visão aí. Deixa nos comentários aí o que vocês acham aí sobre day trade em ações. Eu acho bom, acho muito bom. Não estou dizendo aqui que não é bom, mas comparado, colocando essas questões de alavancagem, margem, realmente você tem alguns outros ativos melhores para você operar e obter mais lucros aí no curto prazo. Beleza? Valeu, gente. Até mais. Um abraço.